Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podpemba, é um podcast da Rádio Sensg, é um projeto feito com recursos da Lei Paulo Gustavo e é um podcast do nosso quilombo, que tem 26 anos, e a gente está começando as entrevistas pelos mais velhos. Eu estou aqui com a mãe Cissa, ela tem 55 anos, é mãe pequena do terreiro, é formada em assistência social, especializada em saúde mental, ideal- idealizadora não, representante, assim como ela me disse, na matéria do coletivo Grupo das Marias e Alaxé do Barracão. Idealizadora também do projeto do Orum Awayê e coordenadora desse podcast. Mãe, a senhora quer se apresentar? Então, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, enfim. O horário que vocês vão escutar, vocês vão estar me ouvindo, isso é certo. Eu sou mãe Cissa Moraes, tenho 55 anos, sou mãe pequena do SENSG, que é o Centro Espírita Nossa Senhora da Guia. Por que eu sou mãe pequena? A gente vai falar, as pessoas falam cargo, mas eu não gosto de falar esse tipo de coisa porque parece que é um peso, né? Enfim, dentro dessa hierarquia, eu venho hoje, nesse momento, quanto mãe pequena, né? Nessa representação. E aí a mãe pequena foi fazendo suas observações, e aí sim, nasce, vou fazer na minha formação acadêmica o serviço social, e por inquietude também do nosso povo, a especialização em saúde mental, cuidados em saúde mental. Mas eu costumo dizer que a mãe pequena vem primeiro, né? Porque, assim, geralmente o ato de cuidar vem, é nosso, né? Desse povo preto, desse povo originário, dessas religiosidades de matriz afro-brasileiras. Assim eu gosto de falar, porque quando eu falo afro-brasileiras, eu estou colocando tanto a matriz africana quanto os povos originários, né? Que aqui acontece nesse nosso Brasil, nessa encruzilhada onde o Brasil nasce. E é isso, né? É isso, eu apresentei a mãe Cissa como Yalaxé, e aí eu queria introduzir o nosso assunto, o nosso papo, a nossa troca de ideia, para a senhora explicar basicamente o que é ser uma Yalaxé aqui dentro do nosso barracão. Muito bom. Sem Alaxé, gente, aliás, né? Você adentrar ao campo das religiosidades de matriz afro-brasileira, que é muito matriarcal, né? E aí a gente vai ter essa mulher no centro dessa centralidade de todos os eventos que vai estar acontecendo na casa, né? Dentro da sua comunidade, enfim, é esse matriarcado. E aí, o que que faz o Meia-Laxé, né? Eu costumo dizer que todo mundo que gosta de cozinhar é uma Yalaxé. Tanto que na casa de cada um, quem cozinha é Yalaxé. É ele que está promovendo o axé, né? E aí a gente vai saber o que que é axé. É a força vital que nos fortalece, que nos nutre. Isso tanto no físico quanto no extrafísico, no campo espiritual, mental, enfim. Então, quando eu tenho uma pessoa que gosta de cozinhar e se interessa pela cozinha, né, é onde eu brinco muito, que é onde a magia acontece tudo, né? Você vem com um material para uma comida e ali você vai acrescentando tempero, água, calor ou frio, né, dependendo do prato, e ele vai começando a se transformar e aí quando você vê, tá ali uma maravilha. Tanto o sabor quanto a aparência, enfim. E é o que você faz você comer, né, com os olhos. E a comida, ela precisa te despertar alguma coisa. Eu costumo dizer que a comida é o alimento que você vai realmente se curar. Por quê? Por que que é uma questão de cura? Né? E essa cozinha ancestral, ela tem muito disso. Porque você vai fazer as comidas que você aprendeu com a sua avó, com a sua tia, e aí quando você sente aquele cheiro, você transporta para lá, para aquele momento. Então ela vem resgatando isso, essa ancestralidade. E a gente acha que a ancestralidade está tão lá atrás, essa ancestralidade está ali, entre minha tia, meu avô, minha bisavó, para quem conseguiu conhecer, meu tio avô, enfim. Um chá, uma comida que me lembre. E a Laxé, ela que faz a comida. Então, quem fez a comida na sua casa?
Ou, né, e aí você vai fazer assim, aqui no terreiro, no centro, quando você faz a comida, eu faço a comida, tem os pratos que a gente vai oferecer para os inquices ou orixá, como a gente fala, né, os encantados, os guias. A gente vai fazer os pratos que quando você oferenda, né, que aí você dá o ebó, que é um presente, você está retroalimentando. Então, você vai deixar, vou entregar aquela energia daquele alimento, aquele alimento vai ser manipulado em prol da gente mesmo. Então, é importante a gente falar que, assim, para ser uma Yalaxé, primeiro, você tem que gostar de cozinhar. Segundo, porque quem gosta de cozinhar já tem um ponto a favor, né? Por quê? Porque também é um compromisso. Então, assim, eu preciso esvaziar de algo para eu sentir, para quando eu for cozinhar para a pessoa, por orixá daquela pessoa, por inquis daquela pessoa, por encantado daquela pessoa, eu preciso obter a resposta. Então, o que, eles mesmos vão te mostrando, olha, tá com dificuldade aqui. Então, assim, se é no campo, na comida, vou dar um exemplo, eu vou fazer uma comida para preto velho. E aí, assim, tudo que eu ia fazer não está muito legal. O que está acontecendo? Que é a sabedoria? Aonde está faltando a sabedoria daquela pessoa? O que aquela pessoa está precisando no momento? Será que realmente, às vezes, é da ancestralidade dela, para ancorar ela, ela está precisando desse equilíbrio, dessa sabedoria, dessa energia familiar? Então, assim, é muito importante que a gente frise que você precisa, porque você também tem a sua cota de doação, né? Porque você tem que largar um pouco de você. Você vai para a cozinha, você precisa estar ali para esquentar uma água, enfim, e tem outras pessoas que lhe auxiliam, né? Você precisa de silêncio, dependendo do prato que você está fazendo, né? Então, se eu estou fazendo um deburu para o mulu, eu preciso de silêncio. Então, assim, tem os seus preceitos, né? E eu gosto muito, porque eu gosto de cozinhar, então, assim, quem gosta de cozinhar, a gente sabe que o prazer é ver o outro comer, se alimentar, né? E aí, olha Verdade. que delícia. E aí, assim, é um pouco da gente, da extensão da gente, da energia da gente, do coração da gente, que você está ofertando ao outro, né? A comida tem esse acalanto também. Então, acho que é isso. Eu ia fazer até uma outra pergunta, mas dentro do que a senhora me falou, eu vou fazer outra pergunta. Como que a senhora vê a cozinha do santo? Como que a senhora cozinha para o santo e a relação da cozinha com o santo com a cozinha profana? Assim, que é basicamente isso que a senhora falou, né? Mas a relação da senhora cozinhar aqui dentro do barracão e cozinhar dentro de casa, se tem muita diferença para a senhora, ou se é algo que vai acontecendo naturalmente, ou se é algo que a senhora se concentra, tipo, é diferente eu cozinhar no barracão, é diferente de eu cozinhar para casa, para dentro de casa, porque eu aprendi com a senhora, porque eu fico na cozinha com a senhora, eu aprendi com a senhora que a comida, principalmente aqui dentro do barracão, é um mecanismo de cura, né? E como que a senhora enxerga isso e passa isso, principalmente para os mais novos que estão adentrando dentro do terreiro, que não conhece. Eu falo que comida, gente, nesse momento que a gente vive hoje, a comida é imprescindível. Quando eu falo que ela é cura, porque hoje um prato de comida, quem faz realmente, eu não estou falando nem as 4 ou 6 refeições, porque na realidade são 6 refeições, né? Que durante o dia você teria que consumir. Nutricionalmente falando, né? Quando você vai na nutricionista, ela coloca para você as 6, né? Que é o café da manhã, aí de manhã, entre 8 horas, o café da manhã, 10 horas, uma colação, uma fruta, aí vem o almoço, aí vem a sobremesa, aí vem o café da tarde, depois vem a janta, depois vem a ceia. E aí, se a gente consegue, né, que o ideal seria que todos os brasileiros tivessem a sua mesa, pelo menos o café da manhã, o almoço, o jantar, o café da tarde e o jantar. E alguma coisa para. Não precisa nada muito elaborado, mas pelo menos ou uma fruta ou um copo de café com leite à noite, né? Dependendo do horário que você vai dormir, porque isso também é muito flutuante, porque é de pessoa, para família, enfim. Mas assim, todo mundo tinha que ter garantido isso, né? A questão dessa alimentação. A gente está numa época hoje, gente, de fast food, né?
Então, assim, tudo que é enlatado, tudo que é processado automaticamente é que tá na onda, é legal, né? A gente é legal a gente ir pro McDonald's. Então, assim, eu não tô falando uma crítica, mas quando a gente pensa em comida, a gente tá pensando em comida, arroz, feijão, legume, angu, é a comida mesmo, aquela comida que pai, que a avó fazia, que a minha mãe faz, né? Aquele anguzinho gostoso, aquela verdura verde escura, folhosa, o legume, a carne, né? O ovo, a proteína que a gente vai falar aí é a carne, o ovo e, enfim. Por que que eu tô falando da comida comida? Porque a gente está num processo hoje que é aquela comida rápida. E aí eu vou comer um macarrão de 3 minutos e aí eu só estou consumindo aqui gordura hidrogenada. E isso a gente sabe que hoje é o que eu tanto estudo, né? Tanto para você estar na cozinha, você precisa estudar, porque é uma alquimia que acontece. E eu sou geminiana, né, gente? Então, assim, eu quero saber tudo. Eu quero estar antenada. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a falar de comida, porque você vai mexer com grandes. Que é uma indústria, né? A gente vai estar indo contra essa indústria farmacêutica, né? A grandes impérios. Por que que eu estou falando que a gente está mexendo com um grande capital? Porque quanto mais processado você comer, menos saúde você vai obter. Num mundo onde o estresse está lá em cima, todo mundo está com cortisol lá no alto, eu tomar um chazinho não é legal. Legal é você consumir uma medicação ansiolítica. É legal é eu estar precisando da vitamina, né? A vitamina A, e aí eu compro na farmácia, sendo que a cenoura tem vitamina A, né? Eu preciso de uma fonte de cálcio, eu preciso. O brócolis tem essa vitamina. Então, assim, é uma coisa que eu adoro falar, né? Que eu acho que é muito importante pra gente que é laxé, né? Quando uma mulher fica grávida, que vai fazer o primeiro pré-natal, o que que ela mais precisa? Todo médico pede, Ácido fólico. todo médico passa. E aí eu costumo dizer que mãe Oxum, ela é mãe até nisso, né? Quando você faz um molocum para mãe Oxum, o que você está ofertando? E ela está te devolvendo? É ácido fólico. E a gente não pensa como uma fonte de alimentação, como cura, como remédio mesmo, mas ela está provando para mim todo dia. Olha, você tem que ingerir tanto de ácido fólico. Então, quando eu faço um molocum, tá, mas eu gosto de feijão preto, não tem problema. Tem outros tipos também de vitamina e também tem. Só que o feijão é, nossa, sumiu o nome do feijão. Fradinho, ele tem uma quantidade a mais. Então, o que que acontece? Tá. Então, se eu estou hoje, fiz os meus exames e eu estou precisando de ácido fólico, então eu vou comer pelo menos umas 2 vezes na semana. Eu faço um prato para a mãe Oxum, eu faço um molocum para ela. E aí, quando eu estou vibrando nessa energia dessa Iapá, dessa mãe, né, que o amor incondicional é o que vai te fortalecer, ela também está fazendo essa batedeira do ácido fólico para gente. Então, para mim, comida realmente é um processo ancestral e de cura. Comida é a comida mesmo. É igual eu tô dando exemplo, o feijão fradinho tamanho chum. Tem feijão preto que a gente pode ir aí para Pai Ogum, enfim, vermelho, e aí é de cada um que também cozinha, é muito particular, cada um vai entregar o prato, né, para o seu inquice do jeito que acha, que aprendeu. Por mais que a gente saiba que a base, né, é igual a gente vai falar, é a canjica de Oxalá, o arroz, cada um faz sua maneira o seu arroz, mas é arroz mesmo, gente, é feijão mesmo. Por que que eu estou frisando isso? Porque é comida. Então, quando eu vejo que eu estou fazendo comida, para mim não tem diferença. Porque a minha casa, o que eu aprendo com os guias, né, com o Preto Velho, com essa ancestralidade, que é o quê? O primeiro quartinho, fisicamente, para montar o Igbá do orixá, né? Ou seja, o primeiro assentamento vivo que esse orixá tem é o meu corpo. Então, se esse meu corpo estiver adoecido, como que vai ser? Eu não posso colocar uma água numa quartinha
ou mesmo num recipiente, né? Que vai vazar, não é? Não vai parar. Então, o que que acontece? Eu preciso estar bem alimentada, bem nutrida, e aí vai ser um elo, né? Um elo nessa grande cadeia alimentar, né? Eu vou alimentar o orixá, assim, vou dar a oferta para o orixá vai manipular aquela energia, vai voltar para mim, para todos que estão ao meu redor, para minha comunidade. E isso a gente vai perdendo com a comida rápida. Com a comida rápida ou lanche só, eu não paro para fazer uma comida. Eu não converso com quem vai estar na minha casa. Porque é igual eu falo, dá trabalho, mãe. Eu já escutei isso muito. Nossa, mas fazer, dá trabalho. Gente, fazer comida para pouco, quem faz para muito, se você sabe fazer para pouco, Faz pra muito. faz para muito. Eu costumo falar que o prato mais difícil de cozinhar é o ovo, o tal do ovo. É, fritar um ovo. Gente, é assim, quem gosta de ovo, gema mole, é uma coisa de louco. Você tem que ir devagarzinho, não pode estar muito quente a gordura, também não pode estar fria demais. Ele tem que ficar durinho, branquinho, com aquela películazinha meio branquinha por cima, porque ele tá todo, né? Você matou a salmonela, mas você mantém ele. Então, assim, eu acho que o prato mais difícil de fazer é o ovo. Quem faz arroz, feijão e ovo frito, faz qualquer comida. Verdade. Comida de orixá. O que eu vou ofertar? Ou seja, hoje tem o Pai Google, gente. Jogou, vai vir lá. Yansan come acarajé, Oxá você come tudo que dá. Então, assim, você já tem os ingredientes. O que que vai fazer? É quando o difere é o preparo. Na minha casa, para mim, eu estou fazendo para minha família, né? Para quem for entrar dentro do meu lar, dentro da minha soleira, da minha porta, que vai comer comigo. Então, se vai comer na minha mesa, para mim é um banquete que eu vou ofertar. Então, assim, tudo que eu estou fazendo já é meu hábito, né? Primeiro é agradecer. É agradecer porque eu tenho para fazer. E segundo, que o gostoso é dividir. Então, assim, chegou na minha casa a hora que for, eu tô com fome, tem comida na panela. Vamos lá, vamos Verdade. esquentar, vamos conversar. E por quê que eu falo que a extensão não tem diferença de fazer daqui para lá? Por quê? Primeiro, eu aprendi com a ancestralidade que, assim, uma comunidade, se a gente não tiver um com os outros, não tem o porquê de existir, gente. Um quilombo, ele serve de pouso, de fortalecimento, de paz, né? Nesse meio desse caos que hoje a gente vive, aonde eu busco um pouco de paz e sanidade, ali está o meu santuário. E ali o meu primeiro santuário, agora eu falo, minha primeira casa é aqui, minha segunda casa é minha casa. Porque se a minha energia, energeticamente, emocionalmente, eu não estiver bem, e fisicamente, o restante eu não vou estar. Até fisicamente a gente dá releva. Quer ver uma coisa? Eu machuco o dedo. Tá, mas isso aqui não vai me definir. Tá machucado, tá aqui, já fui para consertar, tá ótimo. Mas o estrago que se fosse no meu emocional, e o que que difere aqui minha primeira casa? Ele me ajuda a trabalhar a limpeza dessa minha casa emocional. O santo guia, ele me promove isso com a minha fé. Então, com a minha fé, eu em dia, colocando ela para movimentar, eu estou sentindo isso, esses benefícios. Então, quando eu faço uma comida, tanto aqui quanto lá, eu estou pedindo e vibrando a mesma coisa, que vai me alimentar. Esse alimento vai fazer essa comida, sabe, vai alimentar, vai levar a saúde para cada célula do meu corpo. Então, assim, é um remédio que eu estou tomando, todo mundo pode tomar. E eu aconselho a todo mundo, esse remédio a gente pode prescrever, quem é laxé, que é a comida por comida mesmo. Comida, um bom chá, sabe? E digestivo ou chá, porque aí tem vários chás. Lógico, o chá a gente precisa ter o quê? Tranquilidade, porque o chá você não pode ingerir muito. Mas um bom chá, uma água saborizada, gente, não tem coisa melhor. E é disso que também a senhora fala no projeto do Orum Awaiê, né? Eu queria que a senhora explicasse pra gente como que é esse projeto, como que ele surgiu e como que a senhora pensou nesse projeto, se é a senhora sozinha ou se tem mais pessoas por trás, assim, desse projeto. É, Camila, faça um filme, né? Porque se a gente pensar.
A gente já está indo para 3 anos pós-pandemia. De Grupo das Marias? Não, De- depois do- pós-pandemia. Acho que sim. Então, o Urunhaí, ele nasce nessa questão da pandemia, principalmente na pandemia, que eu vi muitos, né? Porque pra gente que é do santo, tudo da gente é resguardo, né? Eu preciso calar a voz externa para me escutar a voz interna do meu orixá. Então, automaticamente eu não vou ficar enclausurada, mas eu preciso ficar um pouco atotô, em silêncio. E isso é muito importante. Por que que é importante? Eu preciso calar tudo, abaixar a energia para me escutar. Eu preciso escutar igual choveu hoje. A voz do vento. A gente está perdendo isso com essa correria nossa. A gente não escuta mais a voz do vento, a gente não consegue mais olhar e admirar essa estrela. O que que a estrela está me falando hoje? Às vezes você olha para o céu, você está com um problema, tem uma estrelinha ali, parece que destaca, parece que ela está brilhando muito mais. De repente ela está dizendo ali para você: olha, calma, vai ter solução. Olha, eu estou brilhando desse jeito aqui para te mostrar que vai estar meio escuro, mas vai clarear. A gente parou de ler sinais. Verdade. E aí, quando eu paro, a gente fica um pouco meio desconectado dessa essa energia, dessa ancestralidade. E aí, quando chegou a pandemia, que pra gente foi até o Mulu dizendo toalha branca nos tambores, satotô, ou seja, silêncio, e foi junto com o sangue para buscar a cura. E aí teve o lockdown. E aí eu conversando com os filhos de santo que me procuravam por telefone, tá, tá difícil, ai, não sei o quê. Ai, como que eu faço, gente? Vamos fazer. O que que eu sempre falo com vocês? O primeiro inquício não é o meu corpo, a minha primeira quartinha não é meu corpo. O que que eu estou me alimentando? O que que eu estou alimentando o meu camotoê? Né? Porque assim, a gente fala muito do ori, e aí eu vou falar camotoê ou ori, porque pra gente é camotoê, que vem aí dessa nação banto, mas todo mundo já acostumou-se a falar mais dentro do Yorubá, que é o ori. Para eu alimentar esse ori, sabe, esse meu primeiro orixá, eu preciso saber o que que eu estou consumindo, porque a gente também tem isso, né? A gente que é cozinheira, às vezes você vê uma pessoa magra, uma pessoa confusa, você já logo chama atenção. Tá faltando alguma coisa. Parece que tá faltando uma barra de angu. Não é? A gente já logo fala, tá faltando comida aí, meu irmão. Ou comida, ou o que for. Ou a comida mais aliada. Então, você tá bebendo água. E aí, assim, é uma maneira de você começar você tem esse olhar crítico, um olhar mais chamativo. E aí, o que me chamou a atenção que estava muito. E eu, gente, por favor, vamos fazer uma canjica de Axalá, porque toda macumbeira que se preze pelo menos um padê. E a comida de Oxalá a gente tem que saber fazer. Macumbeiro que não sabe fazer uma caçada. Ah, meu filho, porque os povo de santo não passa fome enquanto existir uma caçar. Isso aí não é o que eu tô falando, não. As mais velhas que já falam, né? E aí você quando vê que as pessoas estão ficando tão. E aí eu parei e falei, cara, eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, né? Vamos fazer um ritual. E aí eu fiz chamada de transmissão com a galera, pedi pro Cid, vamos fazer uma chamada de transmissão aí de zap, zap mesmo. E aí eu comecei a falar com todo mundo, olha gente, vamos fazer um ritual. Aí, pega aí na sua mão, tem um alecrim em casa? Porque tem coisa, gente, que a gente precisa ter, a gente precisa cultivar, mas eu não tenho espaço. Põe no vaso. E eu posso provar que tem aqui, até aqui no terreiro de vaso. Alecrim, hortelã, manjericão, é importante. Além de ser tempero, é banho cheiroso. Olha quantas finalidades uma erva tem. Tempero, é banho descarrego, banho cheiroso. Ele tem várias propriedades, desde assim, as ervas, né? Você vai ter as que são calmantes, você vai ter aquelas que são estimulantes, você vai ter aquela que. Várias situações, que eu também não vou falar, porque quem também estiver muito interessado e gostando do podcast, a gente conversa outra hora sobre erva, e aí a gente vai. É outro episódio, e a gente também vai fazendo, né? É só chamar assim, a atenção de vocês. Mas é bom a gente saber que através de uma erva você tem isso tudo. Então, quando você tem na sua casa, nem que seja um vasinho pequeno, e aí você coloca lá, ó, faz a comida. Ah, tá, hoje a gente vai fazer, vamos começar, segunda-feira, vamos fazer peixe? Vamos. Vamos fazer uma farofa na minha casa, né? Porque o padeiro não é feito basicamente de farinha, de mandioca.
Tá, lógico que você tem de outras maneiras, mas a gente está falando aqui o tradicional do tradicional. Farinha de mandioca, dendê e vamos que vamos, muito pimenta. Então vamos. A gente precisa te acordar isso aí. O verbo realizador. A pimenta vai, o fogo que vai sair aí, vai aquecer. E a gente está precisando de aquecer essa fé, porque eu não tô vindo aqui no terreiro. Eu não tô fazendo essa troca, essa batedeira, mas eu posso fazer isso na minha casa como? Coloca lá o pontinho na Rádio Sense, que tá aqui, né? É aqui que tá? É aqui, ó. Rádio Sense, que para tocar, você vai escutando os pontos, você vai fazer a sua comida. Então, nasceu dessa maneira de eu fazer essa comida. Com eles, é em casa e cada um fazendo a sua. E chamando aquela energia daquele orixá, no caso de Exu, para a vida da gente. E aí eu fiz na minha casa com os filhos de santo só. E aí então você te falou, nossa, que bruta de projeto legal, vamos fazer? Ah, então, vamos fazer. E aí a gente depois trouxe para casa, né, para fazer a comida do orixá, né? Não, aqui a gente fez as oficinas para fazer. E aí a gente fez em ação, a gente já fez, acho que se eu não me engano, já fiz alguns orixás aqui. Que aí eu faço aberta a oficina, né, com os filhos de santo, quem quer aprender. Isso é um caso, né? Mas o Orum aí mesmo, ele nasce nessa necessidade de eu fazer uma comida na minha casa, fazendo essa reconexão com o orixá, com o guia. E aí a gente foi fazendo, né? Cada dia da semana eu falei, gente, vamos ver um prato rápido que a gente possa comprar, porque a gente já está podendo ir no mercado toda hora, mas que a gente pode fazer. E nasceu o Orunhaê, que eu acho maravilhoso, de você Também. poder ter essa liberdade de você fazer comida na sua casa. Eu vou fazer um cozido para Oxóssi e vou chamar os meus amigos para comer essa comida que está sendo abençoada pelo meu pai, né? Pedindo o quê? Conhecimento, agradecendo a fartura que a gente tem, enfim. É muito legal isso. Eu poder receber hoje pessoas e fazer esse banquete do orixá para aquela pessoa e saber que o orixá está abençoando. Porque todo mundo que sai, sai assim, nossa, comi a comida melhor da vida. E a comida normal, né? É Que eu porque acho. isso a gente também se entende, a gente aqui dentro do SENSG principalmente. A gente se entende, a gente se organiza enquanto quilombo. E o Sim. quilombo, ele fala de aglutinar desse do aglutinar mesmo, da síntese da palavra de da gente estar todo mundo junto, Por isso de que da tem gente se esse. encontrar todo mundo na cozinha, não sei, não é só aqui dentro do terreiro, mas na minha família carnal também, a maioria dos encontros são dentro da cozinha, porque vem desse processo de nutrir o corpo, a mente, a alma e o espírito, né? Eu aprendi Perfeito. com a senhora e levo para as outras pessoas também, pessoas mais velhas, pessoas, as crianças que estão aqui dentro do terreiro, que fazem parte da egrégora do terreiro, também sabe disso, que a cozinha é um lugar sagrado para gente e também é um lugar de todo mundo, porque é onde a gente se encontra, onde a gente faz a reunião, onde a gente fala sobre assuntos tristes. Eu não sei se quando a gente vai falar alguma coisa assim que é bem mais intimista, assim, a gente chama para cozinha, Sim. vai falar, porque ali a gente já passa um Eu café. costumo dizer que a cozinha é a alma é o coração de uma casa, né? É a cozinha que parte tudo. Os assuntos mais sérios, a gente que é pobre, eu costumo dizer que a gente que é pobre, vai para a cozinha. Porque rico vai para sala íntima, né? A gente vai para Rico tem cozinha. sala íntima. Aí eu preciso conversar particular com fulano, vamos para sala íntima. Pobre, e aí se a gente fala pobre raiz, né? A gente vai para a cozinha. Vem cá, Ali, fulaninho, vamos vamos fazer um lá fazer um café. café. E quando você vai fazer o café, ali a gente já sabe que o bicho pegou. Você sai com olhos. Ai, você entrou com. Desde pequeno é assim, que eu me entendo por gente é assim. Nossa, fulano tá conversando com a minha mãe na cozinha, foi fazer café. Nosso café tá demorando, aí daqui a pouco saiu. Quer dizer, eu já sabia, a gente já sabia que tinha tido uma conversa, e uma conversa que depois o próprio café, o quentinho do café já abraçou. Sim. Ou seja, já calantou, já, né, acolheu. E isso é uma coisa chamado, que eu falo sempre, que é o chamado ancestral nosso, né? É o cuidar de quem cuida. Então, assim, uma boa cozinha, pode ser um simples xícara de café ou de chá, gente, mas ela vai encarregada de tanto amor. E é um lugar, igual você colocou, né? Não é só de momento triste, mas momentos alegres, momentos apreensivos. E ali a gente conversa. Ali o primeiro a conversa. E depois parece que a gente vai fazendo esses.
os processos, né, do cozinhar. Você vai picar uma coisa, né? Um exemplo, como os outros falam, que a gente vai colocando, picando as coisas, e através do que a pessoa traz, a gente vai separando. Ó, você já pensou para esse lado, já viu para cá, joga para lá. Então, assim, quando você sai da cozinha, você sai com um prato feito. A pessoa que foi conversando com você também já tá mais aliviada. E aí depois ainda vai comer E depois até vai e se vai nutrir se nutrir. tanto, enche a barriguinha que o espírito e o emocional já está de equilibradinho. Por isso que é muito importante a gente frisar sempre que a cozinha é um processo de cura. Principalmente essa cozinha ancestral, porque hoje ninguém quer mais, né? Hoje é muito bonito a gente ser chefe. E o colonizador, a gente sabe que o chefe nada contra a academia, ela vem para também trazer um conhecimento, mas chefe manda, né, gente? Cozinheira põe a alma, é diferente. A cozinheira, ela liga uma coisa com a outra. O chefe, ele coloca ali um prato e um sabor, ele tem que te apresentar isso. A cozinheira não, ela está mais preocupada de ter tudo isso e ainda te acolher. E isso que para mim não tem outra palavra que não seja axé, gente. E como que a senhora começou ou aprendeu a cozinhar para o santo? E basicamente, como que a senhora começou ou aprendeu, assim? Então, eu comecei a cozinhar, eu estava com 9 anos. E aí, assim, a gente começa quando criança brincando de panelinha, né? Cozinhadinho, na minha época era cozinhadinho. Vamos brincar de cozinhadinho. Então, cada um pegava um pouquinho, colocava lá o foguinho, fazia aquela manguinha, saladinha de manga verde com sal, mais a verdurinha, tal, 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 tal. Tá. E aí, com 9 anos, aí eu fui mesmo fazer comida, né? O arroz, porque minha mãe já estava, já tinha um problema de úlcera varicose, então às vezes quando ela tinha que internar para alguma questão, a gente, os mais velhos, ajudava a gente, tomando conta dos mais novos, meus irmãos. E aí eu fui começando a entrar nesse ramo da cozinha. E aí fui nascendo a cozinheira, porque eu vendo minha mãe cozinhar, minha avó cozinhar. E isso foi muito gostoso, foi natural, né? Então, assim, a minha avó, no caso, meu avô tinha criação de porco, então eu via. Hoje a gente nem pode, né? O pessoal fica falando, mas o sacrifício que faz parte de qualquer comunidade, né? Na época, meu avô, quando matava porco, ele não gostava que o bicho sofresse. Então, hoje eu entendo lá atrás que eu já estava sendo talhada para esse trabalho aqui, né? Olha como que a ancestralidade é maravilhoso. As comidas, a minha avó fazia linguiça, eu vi minha avó fazer linguiça, eu vi a minha avó limpar a barrigada. Então, assim, isso. E por que que ficou dentro de mim? Porque eu gostava. E porque em algum momento, depois eu ia precisar desse saber. E aí ele foi só tendo mais ainda a fonte de curiosidade. Tá, eu como um negócio. Tá, e aí a gente vai estudar por que Yansan como acarajé. Tá, então tá, vamos lá. Aí eu comecei a fazer as comidas, né, na casa da minha mãe de Santo, de onde a gente vem. Minha mãe sempre foi uma pessoa que eu sempre falo, né? Hoje ela está na confraria dos ancestrais e eu falo que ela me ensinou o amor, o apuro. E qual é o apuro? Você pode fazer um prato, mas você pode colocar, enfeitar aquele prato. E ela sempre teve muito esses cuidados, né? E isso é muito bom, por quê? Porque eu comecei também assim, e aí você começa a ver programa de culinária, né? E aí você vê que eles têm aquela coisa, né, de enfeitar o prato. Aí eu falo, cara, não tem diferença da nossa para o Não chefe. tem. E a nossa é mais antiga. Eu vou até um pouco mais longe mesmo, porque eu acredito que seja até um processo de recolonização, assim, Sim. da gente, desse ato de ser recolonizado novamente, e da gente ser usado como objeto de estudo também, Uhum. dentro, principalmente dentro da cozinha, que a gente sabe que, ai, um purê, e a gente sabe que a gente já fez um fufu antes. Quem faz um fufu nunca mais é o mesmo, eu costumo dizer, por conta disso. Porque quando você vai fazendo purê, você vai se gourmetizando Uhum. tanto, você vai tentando se encaixar numa elite da elite da elite. E quando eu faço fufu, eu falo, vem cá, vamos fazer. Então, quando ele, puf, buf, buf.
Que ele faz mesmo, o prato vem falando o nome dele. Aí você fala, nossa, eu não tinha prestado atenção, é a Todo alma da sentido. questão, né? Meus sentidos estão todos apurados para aquilo. Então, isso não tem nada que pague, sabe? E a gente hoje, a gente tenta colocar isso para os mais novos justamente para não deixar morrer. Porque a gente está tendo toda hora uma nova colonização, Sim. né? Dentro não só dos nossos espaços, como também, e aí vai atingindo tudo. E a cozinha ela não fica inerte sobre essa questão. Então, assim, é muito importante a gente continuar mantendo. No meu caso, eu sempre falo, eu sempre tento contagiar quanto mais pessoas, porque para mim tudo bate dentro dessa questão do alimentar, dentro do nutrir. Então eu preciso estar nutrida para eu poder, sabe, alimentar quem está precisando dessa nutrição, desses aconchego. Então, assim, é muito importante. É, eu sou suspeita pra falar, porque eu tô dentro da cozinha com a mãe Cissa, assim, quando eu posso, né? Então é sempre um prazer ter essa troca. Eu acredito que não seja só eu, que todo mundo que tem oportunidade de estar aqui dentro do barracão sabe que a cozinha que a gente chama de cozinha da vovó é um lugar onde a gente aprende, é um lugar onde a gente se cura. Às vezes eu chego aqui meio borocochosinha, meio para baixo, e eu sei que eu preciso estar bem energeticamente para lidar com a cozinha, porque aqui dentro da cozinha que eu cozinho, aqui no terreiro, a gente fornece, né, um alimento depois de um trabalho. Então, se eu tiver meio para baixo, eu preciso me curar, eu preciso bater minha cabeça no congá para eu fornecer, para a gente ter essa troca mesmo, que coisa que eu aprendi com Perfeito. a senhora, né? É Até porque às importante. vezes é importante isso, né? O dia que eu não estou bem, eu consigo cozinhar? Sim. Aí que é o dia que eu preciso, é o que você falou, é os rituais, gente. Eu chego aqui, eu não estou muito legal, eu estou chateada com alguma coisa. Primeiro eu tenho que saber, geralmente a gente fala assim, eu não estou legal. Eu não estou legal de quê? Qual é a emoção? O que ocorreu? O que que defagou dessa emoção? E aí eu já não consegui codificar qual que está passando dentro de mim. Então, mas eu cheguei aqui, tomei um banho, descarrego, ou na minha casa tomei um banho de descarrego, eu vou no meu altar na minha casa, ou eu chego aqui no Gongá, sabe? Eu faço uma oração. Gente, oração, quando a gente diz ora, olha para alguém, olha ver alguém, eu vou estar verbalizando com alguém. E aí eu vou fazer essa troca, essa primeira troca com o orixá, ou com o guia, com o encantado, enfim, com quem eu tenho essa facilidade de conexão. E ali começa o processo de cura meu. Aí eu vou tomar meu banho, aí eu coloco a minha roupa de baiana, e aí eu começo, conversa com um, conversa com outro. Aquilo que já estava me consumindo, ele já tá indo, ele já só está indo embora. Quando eu chego lá, que eu coloco a panela, aí eu vou lavar verdura. Gente, é uma terapia, não parece, né? Mas a gente vai fazendo aos poucos. Eu vou lavar a couve, aí eu coloco a água do angu para fazer, e aí eu vou bater no angu, põe no fogo baixo, vou picando a couve, vou fazendo arroz. Eu tenho que prestar atenção, ó. Eu uso, se tiver igual aqui, 6 bocas, eu vou usar as 6 bocas Seis agora na minha bocas. casa, tá? E aí, assim, por quê? Porque eu tenho que estar com atenção em tudo que eu tô ali. Por isso que você faz até o seu foco ficar 100%. Ah, mas eu não tenho problema, eu tenho dificuldade de foco, sabe? Então, não, gente, a gente consegue focar sim. A gente consegue porque, igual eu tô falando, a gente não consegue se perder do que a gente está fazendo a partir do momento que eu faço ali e eu estou observando tudo que está sendo feito. Então, isso é importante de estar falando, porque, gente, como é interessante. No final de tudo, você vê uma outra pessoa, você tá com uma outra energia. Às vezes você está cozinhando por aquele orixá que tá trocando energia contigo. E a gente sai renovado. Então, assim, eu só tenho que agradecer e, assim, lá de trás, de ter tido esse olhar, né? De ter aprendido com a minha avó, com as minhas tias que cozinhavam muito bem, com a minha mãe. E aqui eu só fui aprimorando. E aqui você ensina. Ah, não, a gente troca. A gente, com certeza, a gente troca.
Até porque, agora eu falo, né? É o santo que escolhe a gente, não a gente que escolhe o santo, né? O santo escolhe, olha, você pode fazer isso. Você já tentou fazer aquilo? Né? Então, a gente, quando entra para casa, eu costumo dizer que a gente tem todo um caminho para chegar à cozinha. A gente primeiro vai lavar os banheiros, porque quando eu estou lavando o banheiro, eu estou me lavando internamente. E aí depois eu venho arrumar o gongá, enquanto eu estou tirando toda a poeira de cada imagem, limpando, eu estou tirando do meu coração, da minha mente. E ali a gente vai fazendo Cafô de Exu, Cruzeiro das Almas, Cajumulu, vem aqui para dentro, lava os banheiros. Quando eu consigo chegar lá, quando o filho persevera nisso tudo, que ele chega na cozinha, a gente, para mim, é um parque de diversões. Porque você vai ver cores, sabores, textura, tudo. Eu costumo dizer, pode, até palavra a gente E aprende. oralidade. E a realidade, que é tudo na. Muito Tudo bom, oral. com certeza. Graças a Deus. Ainda bem que a gente ainda tem nós, é nós. Ainda bem que a gente tem a gente. Com certeza, porque a gente tá muito triste, né? Eu fico imaginando, eu não consigo entender um crédulo que não tenha comida, que não tenha bebida. E graças a Deus a gente tem isso tudo. Comida boa, bebida boa, Cafezinho. cafezinho, carinho, afeto, colo e pinga boa. Tá, pronto, fechou. Pronto. E no cigarro para quem gosta. É isso, mãe. Eu queria agradecer muito. É muito importante a senhora estar aqui abrindo esse podcast com a gente, né? Dando essa energia precursora mesmo, porque não poderia ser ninguém melhor do que a senhora. Graças a Deus, assim. Nossa, eu vou achar que eu sou verdadeiramente a pombagira, tá? Então, mas olha, eu estou muito satisfeita, agradeço que esse pó de Pemba, que a Pemba voa, né? Pemba, a gente, como diz o ponto, é, como que é? Sambura Pemba, que é Pemba boa, Pemba, a de Pemba voa. Isso, que a Pemba é boa, isso aí. Quando eu sopro a Pemba, né? Eu estou soltando toda a minha energia que vai sair naquela forma de ar. E ali a Pemba está preparada, né? Com várias mirongas, com várias coisas para cheirar, para, sabe, abrir, florescer o caminho, sabe? Realmente ter esse axé. E aí o que o Pó de Pemba, desse podcast, eu quero que, sabe, voe para muito, sabe, que muitos oris realmente possa ser esse primeiro episódio de muita coisa boa, de alimentar o ori, principalmente, a gente está falando em comida, então a gente precisa, o que eu desejo com esse episódio, que possa alimentar um pouco do ori, e quando a gente alimenta o ori, a gente sabe que a gente está fechando portas de depressão, portas de ansiedade, sabe? A gente está fazendo um pouquinho de cura. E aí, quem quiser escutar, tomando aquele chazinho de hortelãzinho, adoçadinho com mel, com umas gotinhas de limão, saboreando e vai escutando o que a gente está falando, que isso é axé. Isso não tem preço, né? É cultura, é tradição, mas mais do que isso, é a gente pela gente, é o que a gente aprendeu com os meus mais velhos e essa troca viva, porque o que eu desejo muito para vocês é isso, viva, saúde, vida, 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 saúde, saúde, saúde. Então, assim, resumindo, axé, axé, axé. É isso, mãe. Muito obrigada. Ah, muito importante ter a senhora aqui com a gente. E é isso, até mais vezes, porque não vai ser a única vez, não, tá? Tá ligado? E é por Viu? Chamou, faz igual a hora. Chamou 3 vezes atrás da porta, eu apareço.